Estamos de volta e a nossa entrevista de hoje é com um cirurgião cardíaco, o doutor Renato Max. Doutor, muito obrigada pelo senhor ter vindo hoje aqui para a gente falar de um assunto de extrema importância, né? Principalmente, né, nesse período de pandemia. A gente viu alguns pacientes precisando fazer a ECMO. Primeiro eu queria que o senhor explicasse o que é a ECMO, né, e por que esse equipamento ele foi tão importante durante a pandemia, né? Principalmente para aquelas pessoas que estavam gestantes, aquelas mulheres que estavam gestantes e que infelizmente acabaram pegando aí a Covid-19. Bom dia. Bom dia, Mara. Bom dia, telespectadores. Bem, a ECMO nada mais é do que um auxílio para a cura e o tratamento de um paciente. Ele não especificamente é o tratamento. Ou seja, a gente pode usar a ECMO como um pulmão artificial, como um coração artificial ou os dois ao mesmo tempo. Então a gente instala num momento, por exemplo, de dificuldade de saturação, de oxigenação, de excesso de gás carbônico, para que a gente repouse esse pulmão, para que dê tempo das medicações agirem. Porque a gente sabe que a ventilação mecânica, ela é agressiva ao pulmão. Então o pulmão ele fica muito debilitado, então a gente tem que fazer um repouso desse pulmão e a ECMO dá esse tempo para a gente para ver se ocorre essa melhora ou se é uma ponte para transplantar, seja o pulmão ou o coração. Eu lembro que a gente mostrou aqui, né, no período crítico da pandemia, pelo menos 2 pacientes que tiveram que passar por esse processo, até para conseguir autorização para poder fazer a ECMO era complicado. A imprensa teve que atuar, os médicos tiveram que atuar e tem um caso muito específico da Ana Rayane dos Santos, de 33 anos, que ela fez, né, esse tratamento com ECMO, ela acabou tendo, né, recebendo aí um transplante de pulmão, né, e infelizmente a gente tem agora aí as imagens dela, graças a Deus ela sobreviveu, né, graças também ao trabalho que vocês fizeram, ela estava gestante, contraiu Covid-19, precisou fazer esse tratamento com ECMO e também o transplante de pulmão que foi feito em São Paulo, mas aí ela precisa de uma medicação que ela é utilizada diariamente e aí essa medicação tem faltado. Exatamente, Mara. Assim, a gente sempre teve muita dificuldade em conseguir a liberação da ECMO. Eu aproveito aqui a oportunidade para agradecer à imprensa que sempre nos ajuda. Às vezes a gente fica sendo taxado como chato, né, de sempre estar aqui pedindo, reivindicando, mas é o único caminho que a gente tem. Então, Ana Rayane é uma história de um milagre. Uma cidadã do interior do Nordeste que conseguiu acesso a uma terapia muito difícil de se conseguir. A gente implantou, a gente conseguiu a vaga para ela no melhor centro nacional e ela transplantou o pulmão. A programação para ela era ficar 1 ano em São Paulo. Ela voltou muito antes disso. Então ela foi em agosto e voltou em abril com alta definitiva. Com umas medicações que precisam ser tomadas para evitar essa rejeição. Então a equipe de São Paulo já mandou um certo excesso de medicação, sabe, toda essa burocracia, e assim que ela chegou aqui a gente teve que entrar com o processo. E aí foi se desenrolando toda essa demora, e aí mais uma vez eu tive que contar com a ajuda de vocês para poder expor isso para a população. Porque assim, ela pode perder o pulmão se não tivesse sem essa medicação. E aí depois que vocês entraram em cena, coincidentemente, conseguiram liberar de uma forma espontânea a medicação ontem. Então, mas antes disso, a própria equipe médica acabou fazendo uma vaquinha ali para poder comprar esses medicamentos para que a Ana Rayane permanecesse de fato com vida e sem sequelas. Exatamente, assim, porque essa medicação ela não vende na farmácia da esquina, só em farmácias especializadas. Então, chegou a um ponto que no sábado só tinha medicação para o domingo. Então, a gente começou a correr atrás, a gente conseguiu algumas medicações emprestadas com alguns pacientes nossos, deu para ela e pediu essa medicação. Então a gente ficou pressionando a parte jurídica, o advogado, que também nos ajuda muito nesse caso, com a Ana Rayane, para que se liberasse. E aí não liberava, toda hora a gente está tendo que explicar para o advogado que não é especialista, o advogado explica para o juiz também que não é especialista. E aí a gente resolveu expor isso porque a gente já estava acabando até a medicação que a gente comprou. Então, assim, e é cara, né, doutor? É muito caro. Quanto é que é? É uma caixa? Como é uma caixa, assim, o tratamento em média por mês custa uns R$10.000. E quem é que tem que abastecer? É a Unicat? A Unicat é a responsável pelo fornecimento de medicações de alto custo. O marido dela foi
pelo menos 5 vezes na Unicat. Qual a justificativa que eles davam? Inicialmente a justificativa era técnica, que não fornecia para transplante pulmonar, só para renal, hepático e cardíaco. Depois, com a ação na justiça, eles, não, vamos fornecer. E aí ficou-se esperando, aí o marido ia lá e falou, não, chegou a medicação, nós temos a medicação, mas a da Ana Rayane não veio. E aí nova ação para haver um bloqueio judicial para se comprar essa medicação. Aí foi deferida a decisão favorável, mas não bloqueou o valor. Aí o advogado peticionou novamente e aí o juiz orientou que fosse bloqueado o valor para um tratamento mensal e um fornecedor local. Sendo que demora mais de 10 dias úteis para a medicação chegar e não há um fornecedor local. Agora eu fico imaginando, doutor, nesse caso, a Ana Rayane, né, que a gente está utilizando como exemplo aqui nessa entrevista, ela tem o auxílio de médicos que mesmo que vocês fizeram todo o tratamento com ela antes e vocês continuam acompanhando, né? Então vocês acabam dando esse suporte, inclusive jurídico. Mas uma pessoa que não tem, o que acontece? Assim, as pessoas que não têm, existem outras pessoas que ajudam, existem as associações de transplantados que também dão esse apoio. Doutor. É muito difícil. O que me deixa muito triste é toda vez estar vindo aqui, com a ajuda de vocês, expor essas dificuldades. Já tem, sei lá, acho que 3 anos ou 4 anos que a gente vem nessa luta. E ninguém nos procurou para, de repente, estruturar um centro de assistência cardiovascular, né? Literalmente público. Então, assim, o Rio Grande do Norte é um dos únicos estados do Nordeste que não tem um hospital público cardiovascular. A gente fica totalmente dependente do UOL e dos centros privados que fazem esse convênio. Então, assim, não há... E a demanda é muito alta? A demanda é... Ó, amanhã, às 8 horas da manhã, de hoje até amanhã, às 8 horas da manhã, 17 pessoas vão ter morrido de enfermidades cardiovasculares no Rio Grande do Norte. Então, assim, é a doença que mais mata... 17 pessoas 17 em 24 em 24 horas. Então, assim, a rede de assistência cardiovascular é muito precária aqui. Então, o que a gente vai fazer, por exemplo, se um hospital desse particular fechar? For vendido, não quiser ter mais o contrato com o SUS, não vai conseguir montar uma estrutura da noite para o dia. E o Estado não chega para conversar com os médicos, com a associação? Hoje até tem um esforço da Sociedade Brasileira de Cardiologia da Regional do Rio Grande do Norte em fazer uma rede de tratamento do infarto. Mas não se tem um hospital com cirurgia cardíaca, cardiologia intervencionista, com hemodinâmica, eminentemente público. Nossos vizinhos aqui tem, a Paraíba tem, Alagoas tem, Pernambuco tem, Bahia tem. Por que aqui no Rio Grande do Norte a gente ainda não tem essa solução? Entendeu? Assim, a gente até fica feliz. Hoje, esse ano é um ano de eleição, seria uma pauta excelente para qualquer candidato pensar nisso, porque é um projeto, Mara, que não vai se resolver para 2023. Não. É um projeto que, se começar hoje, 2024, 2025, para poder resolver. Então é algo que realmente não causa só tristeza, né? Causa revolta, né, da população, né? E muitas vezes, quando você não tem um parente, né, ou algum amigo próximo que está passando por essa situação, né, acaba realmente passando despercebido. Mas quando o senhor chega aqui e fala que são 17 pessoas que morrem, né, em 24 horas por falta de um atendimento especializado e qualificado, de fato chega a ser absurdo. Exatamente, isso nos entristece, mas eu tenho uma qualidade, Mara, que eu falo que eu sou muito chato. Então, assim, a gente vai continuar lutando, porque a gente acredita. Agora, esses pacientes, eles não ficam caducando na fila, eles morrem. Então, por isso que não chama muito a atenção das pessoas, é nosso papel como médico também ser cidadão e chamar a atenção para essa enfermidade. Aproveitar hoje, né, assim, essa questão eleitoral, essa questão política, né, assim, pedir ajuda, né, do Ministério Público para que procurem os especialistas e entendam a situação. Porque especialistas têm aqui no mercado? Existe, assim, o corpo médico do Rio Grande do Norte é fantástico, assim, é resiliente, né, assim, consegue resolver coisas com pouco custo, porque por conta de toda essa dificuldade. Faz vaquinha também. Faz vaquinha, entendeu? Assim, agora isso não é o certo. Não? Então, assim, ontem a gente recebeu a notícia que o marido da Ana Rayane conseguiu a medicação. Que coincidência estranha, né? Assim, a partir do momento que a gente expõe isso, aí se resolve o problema, entendeu? Assim, não precisa ser assim. Não. Então a gente precisa muito do apoio da população, dos políticos, da parte do judiciário, para que a gente sente como adultos e programe, para a gente prevenir os incêndios lá da frente.
Renato Max, cirurgião cardíaco, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente hoje no RN no Ar, né? E sempre vocês, todos os médicos, vocês podem contar sim com a TV Tropical, com a imprensa potiguar, porque esse é o nosso papel social, né? Ver que tem um problema, denunciar e tentar aí encontrar uma solução. Que bom que veio a solução para Ana Rayane, mas como o próprio doutor Renato falou, né, que as soluções sejam realmente tomadas agora, a curto prazo, para que a gente tenha um resultado a médio e a longo. Obrigada, tá? Obrigado, Mari, eu que agradeço. E a gente encerra mais uma edição do RN no Ar para todos vocês. Um ótimo final de semana. Beijo todo mundo e até segunda.